Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Uniprocessos, com um tema que tem abalado as estruturas, as instituições, os corações, os nossos alunos, né, professor? Que é esse sistema do concurso unificado, né? E que está sendo encabeçado pelo Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. E estão aí, né? Alguns órgãos aderiram para essa primeira experiência e vamos ver. E para esse bate-papo de abala a estrutura, mexe com o nervo de todo mundo, né, professor? Nós temos aqui o nosso querido professor Urani, professor de atualidades, né, professor, principalmente, e... História e Geografia do DF. Sim, porque tá certo. É atualidade em geral. Mas também é advogado, né? É advogado e empresário. Quer dizer, é uma pessoa que está antenada com tudo aí e está acompanhando de perto, né, toda essa movimentação desse concurso unificado. Como você brinca aqui, porque a gente fica conversando antes, né, um pouquinho. O Enem dos concursos, né? O Enem dos concursos, porque, quer dizer, não vai ser as bancas, não serão as bancas tradicionais, né? Vai ser encabeçado aí pelo INEP, pelo IPEA, pela Escola de Administração Pública, AGU, né? Então vai ser assim, realmente uma novidade assim enorme, né, professor? Claudine, primeira coisa, uma satisfação imensa estar com vocês, com nossos alunos aqui, tá? Tem o Uniprocesso como uma grande casa, uma satisfação aqui. Muitos anos, né? Do saudoso professor Jaci, né? Do Luiz Fernando, do Sandro Figueiredo. Então, nós estamos lá atrás. Costumo falar que eu, com alguns poucos professores, somos da velha guarda do concurso público. Né? Nós somos, hoje tem muita gente nova ali, né? Nós estamos quase faltando uns 10 anos para pendurar a chuteira. Que isso, professor? Quanto mais o tempo passa, melhor fica. Mais 10 anos. Mais experiência. Com certeza. Para passar para todo mundo. Porque eu não vou falar que é só para os alunos e os juízes, não. Para mim também. Vamos embora. A gente deixa gravado. Então é uma grande satisfação. E eu vejo, né, essa mudança agora na questão do concurso público, mais ou menos como nós começamos lá atrás, na mudança, quando a UNB começou com o PAS, com o Programa de Avaliação Seriada. Né, que quando eu entrei para a Universidade de Brasília, na primeira graduação, né, era vestibular, era só vestibular. Quando veio a avaliação seriada da primeira fase, a segunda fase, a terceira etapa, a gente achou que não daria certo, e foi um imenso sucesso. Depois nós tivemos o ProUni, né, que aí também achava que como é que faria isso para o Brasil inteiro, e se mostrou um grande sucesso, né? Hoje se faz prova aí pegando 30 milhões de pessoas, então é algo assim, 3 milhões de pessoas, é algo assim surreal. E agora vem a proposta do governo federal, né, para que se faça o concurso unificado, abrangendo o país inteiro, né? A proposta inicial é que se faça em 180 municípios brasileiros, em todos os estados, a princípio em todos os estados, né? Isso vocês podem mudar a qualquer hora aí, né? O presidente da República assinou o decreto, né, na sexta-feira passada, né, exatamente já regulamentando isso. Então a gente pode haver mudança nisso, mas a princípio em todas as unidades da federação, a princípio... Pelo menos em todas as regiões. A princípio em todos os estados. Todos os estados, e em 178, a princípio em 178 municípios. O que vai, na verdade, democratizar o concurso público. Mas lembrando que vai abrir a chance para todo mundo fazer o concurso, mas a maioria das vagas continua sendo aqui no nosso quadradinho. Continua sendo no nosso quadradinho. A maioria, não todas. Como eu costumo falar, né? O camarote VIP de Goiás. Tá certo? Então... Ai, meu Deus do céu, você é goiano, professor? Não, eu sou goiano do quadradinho. É porque eu sou brasiliense. Eu também sou brasiliense, e vamos lembrar para os nossos alunos que quem nasce no quadradinho é brasiliense. Brasiliense, não é candango. Candango é quem construiu. E não é qualquer um.
Candango. A palavra candango deriva de uma expressão africana chamada cungundum, que significa trabalhador braçal sem qualificação profissional. É o peão, é a orelha seca, tá certo? É a pessoa que trabalha braçalmente, realmente, né? O engenheiro, o arquiteto, esse não era candango, é denominado de pioneiro, mas não candangos, tá certo? Então, a grande, imensa maioria das vagas será para cá. Mas aí nós teremos uma democratização do serviço público. Vou te interromper, professor é professor, né? Então, no meio do bate-papo do concurso unificado, você vem dar aula. Muito bem, professor, a gente aprende sempre. Não tem como. Aprende sempre. Não tem como. É que a gente fala, assim, a gente pensa aposentar, mas não tem jeito, sabe? Não tem como. Então... Mas a grande maioria das vagas previstas é para cá, para o Distrito Federal, porque os órgãos públicos federais estão aqui. Né? A maioria. Mas isso vai fazer o quê? Isso vai democratizar o serviço público. Porque quem está lá no Acre, quem está lá no Rio Grande do Sul, quem está em qualquer parte do Brasil, tá? Ele não vai precisar deslocar para cá para fazer a prova. Ele vai poder fazer uma prova unificada onde ele está. Facilita bastante. Porque hoje, por exemplo, o curso para esse aluno fazer, ele acaba saindo caro. Para quem está aqui, tem uma grande vantagem. Tá certo? Você gasta basicamente a inscrição. E o pessoal fala, não, mas eu não faço muitas provas de concurso porque a inscrição é cara. Eu falo, não é. Tá? Se você ficar em casa no domingo à tarde ou sair para qualquer localidade no domingo à tarde, você gasta mais que o valor da inscrição. Então eu sempre falo para meus alunos, façam todas as provas de concurso possíveis e imagináveis. Você tem que estar testando, tem que estar treinando o tempo inteiro. Agora, quem está fora daqui, fora do quadradinho, ele vem para cá, ele tem que pensar na passagem, tem que pensar na hospedagem, na alimentação. Tá? Então, quer dizer, acaba se tornando caro. Então não consegue vir todo final de semana participar de todos os concursos. Então esse é o concurso unificado, ele traz essa ideia. Né? Então, inicialmente, né, como que se pretende fazer? Né? Você tem órgãos do Executivo Federal, isso, e nós já temos N órgãos que já aderiram, tá certo? Aonde você vai ter que escolher dentre esses órgãos vamos fazer um comparativo com o Enem, Claudine. Dentro do Enem você escolhe quais disciplinas, quais faculdades você quer concorrer. Se você quer medicina, se você quer direito, se você quer uma pedagogia, se você quer relações internacionais, arquitetura, arte, você escolhe, tá? Vai ser mais ou menos assim, tá? O edital do unificado. Ou seja, você vai escolher qual área. Concurso para analistas, concurso para Receita Federal, Receita da Fazenda ou de cada unidade da federação. Né? Você vai fazer concurso, por exemplo, para área ambiental. Já se coloca, por exemplo, que a área ambiental ela vai congregar, tá certo? IBAMA, tá? ICMBio, tá? O próprio Ministério do Meio Ambiente, né? A desenvolvimento agrário, vai estar tudo dentro dessa área. Então o aluno ele vai ter que escolher uma dessas áreas e concorrer dentro dessa área. Tá? Aí a minha análise, né? Você está tirando também a oportunidade desse mesmo aluno ele concorrer em várias áreas, porque ele vai ter que escolher em qual área que ele vai concorrer. Ele vai escolher o bloco, né? Da área. E aí ele vai poder escolher mais de uma carreira também. Aí dentro do bloco, tá certo? Ele está concorrendo a todas essas carreiras. Né? Aí quer dizer, ele foi aprovado, vai estar numa lista, abriu as vagas, ele vai estar ocupando esse espaço aí. Porque são 73 mil vagas dentro é muita coisa. Agora serão abertas 8 mil vagas, que também é muita coisa. A última notícia que eu tenho, tá? Atualidades, já tá atualidade já tempo todo. Já ultrapassou 9.600 vagas. Já estamos beirando as 10 mil. Última notícia que eu tenho. Tá? Então. Mas, segundo o próprio governo federal, esse concurso unificado ele vem para diminuir o custo da administração pública em realizar concursos, tá? E preencher a lacuna de 73 mil vagas que foram abertas de 2016 até agora e que não foram repostas. Em que pese que talvez o aluno, o candidato, ele tenha menos oportunidades, menos concursos separados, né? Em que pese isso, a vontade do governo federal agora de fazer essa contratação, já vislumbrando essas 73 mil vagas que estão, né?
vagas, Já, que eles querem realmente contratar, trazer servidores públicos, isso também fica assim, né? Fica um equilíbrio. É ruim porque você não pode fazer vários concursos, mas a vontade do governo de ocupar essas vagas, de efetivamente fazer concursos daqui para frente, mesmo que unificados, também não pode desanimar o nosso aluno candidato, porque são muitas vagas. Pelo contrário, o que eu falo para os nossos alunos sempre, gente? Quem é que vai tomar posse? E não adianta eles levantar a mãozinha e ficar gritando eu. Isso não é assim. Vai tomar posse quem não desistir e quem estudar. E é uma grande chance. Por que isso agora? Porque vai ser um sistema novo. Tá? Então quem estava profissional, ele vai fazer o quê? Ele já sai na frente. Quem já vinha se preparando, ele sai na frente. Mas para quem está começando agora, falar assim, agora eu vou, é um grande incentivo. Porque são 73 mil vagas. A possibilidade, essa é a possibilidade. É o que eles falaram, o que tá nos documentos do próprio governo. Por que isso? Porque tem 73 mil vagas que estão em aberto. Foram as pessoas que aposentaram. Daqui a pouco sou eu. Que eu também sou do serviço público, né? São as pessoas que aposentaram, são as pessoas, né, que infelizmente, né, foram levados pela Covid, tá? E foi muita gente no Brasil, foram 700 mil pessoas. Quantos desses faziam parte do quadro dos serviços públicos, né? E estavam diretamente ligados, continuaram atendendo, né? São pessoas que de repente empreenderam e foram buscar outras carreiras, como eu conheço alguns, né, que devido ao empreendimento acabam tendo um rendimento maior, tá? Fora sai também, né? Continua estudando eu quero tal concurso. E vai saindo. Né? A pessoa que estava num concurso de menor salário e vai para um maior salário, ou de uma área que a pessoa se senta melhor. Né? Então a pessoa acabou de formar em Direito, aqui na Uniprocesso, que diga de passagem, é referência e excelência. Né? E eu faço parte da primeira turma. Verdade. Tá? É verdade. Né? Então, o que acontece? Ela vai, calma aí, eu estava trabalhando numa área, por exemplo, numa área ambiental, era administrativa, e agora eu quero atuar na minha área de referência. Então você abre essas oportunidades, as pessoas saem de uma área, vai para outra, tá? Então eu vejo como... E fica essa lacuna aí, esse tanto de vaga. Então eu acredito que, ao ser divulgado, tá, o edital, com as disciplinas que vão ser cobradas, e aí algumas nós já podemos falar que essas são certezas que vão ser cobradas, né? Praticamente, né? Porque certeza a gente só tem que a gente está aqui agora. Aqui agora, né? Por enquanto. Mas algumas, né, essas são de praxe, né? A língua portuguesa, essa tem que ser cobrada, né? Porque você vai usar lá, né? Isso, você não tem precisa. Jeito. Isso. Informática é uma outra disciplina que não se vê... Provavelmente, mas não se vê fora de concurso público hoje, que o mundo está na tecnologia. Tá? Todos os servidores públicos hoje estão trabalhando com isso. Se for para carreiras policiais, está extremamente ligada à tecnologia. Né? Se vai para... Qualquer coisa, não tem como. Não, professor. Para você viver agora, para você conversar com alguém, você tem que saber de tecnologia. Essa nossa transmissão aqui tem que saber tecnologia, não tem jeito. Não tem jeito. E cada dia maior e com as inteligências artificiais aí tomando conta, não adianta. Isso. Então é mais uma oportunidade. A inteligência artificial que está vindo, né, já está mostrando isso, né, tanto o ChatGPT com todas as funcionalidades, o Bard com as suas funcionalidades, ele está desempregando. Tá? E está gerando novos empregos. Isso que eu ia falar, está desempregando, mas também... gerando novos empregos, novas oportunidades. Mas aí nós temos uma garantia. Qual? Não é isso? O serviço público, tá? É uma estabilidade. É verdade. É uma estabilidade. Então, para o aluno que você ainda está assustado, né, se a sua área vai continuar, se não vai, o serviço público é uma estabilidade. E o concurso unificado é uma grande oportunidade. Né? De uma só vez, tá, 10 mil vagas. Né? Então, professor, é muita vaga, né? É muita vaga. Quando a gente fala hoje de 50 vagas, 30 vagas, já se fala muito. Né? 180 vagas, 300 vagas. 300 é muito. É muito. Aí quando a gente fala de 10 mil, né? Claudinho, para começar, né? Porque se eles já falaram que tem um déficit de 73 mil vagas... Claudinho, eu penso o seguinte,
Eu falo sempre em sala de aula, eu risco o quadro desde o dia 4 de agosto de 93. São mais de 30 anos. Tá? Eu nunca dei aula para um concurso com tantas vagas como pretende agora. Então, quando a gente imaginava que a área de concurso público ela estava minguando, ela vem o quê? Isso aqui, uma cachoeira de oportunidades para as pessoas. Então, para você que está nos vendo aqui, nos assistindo aqui, saiba que é uma grande oportunidade. Porque se de um lado a gente pensa, eu vou repetir, porque tem muita gente que realmente fica assim, ai meu Deus, fica em dúvida, fica desanimado, porque fala, poxa, eu podia fazer 10 concursos e agora eu vou fazer um. Então eu tinha 10 possibilidades, agora eu tenho uma. Mas para dizer que agora, apesar de ser porque vai ser vai ser o primeiro, não vai ser só esse. E é isso que eu quero chamar a atenção, é pela disposição e a vontade do governo de realmente contratar, né? Quando você anuncia que tem 73 mil vagas, né? Com déficit de 73 mil servidores, isso significa que você vai fazer concurso para isso. Então, não pode desanimar, né, professor? Não, porque isso é uma possibilidade melhor do que se tivesse 10 concursos para 10 vagas cada um. Vagas. Não, vamos falar um concurso maravilhoso. 10 de 500. Só são 5 mil. Outra coisa, vamos lembrar o seguinte, né? Que na verdade nós temos o seguinte, o primeiro é para o Executivo Federal, para os órgãos que aderiram, não são todos, tá? Mas já prevendo, já vislumbrando um pouquinho mais à frente, acredito que vai ser sucesso, tá? E eu torço para que seja realmente sucesso, que vai ser sucesso. E aí vai fazer o quê? Tá? Logo acredito que isso vá também para o judiciário. Será? Nós já tivemos o TSE unificado. Tem o TSE unificado. Mas é só o TSE. Então é só o TSE, tá certo? Mas aqui nós estamos, antes de entrar aqui no ar, né, nós estávamos aqui conversando, né? E nós estamos falando, por exemplo, de pessoas que passam num concurso para um tribunal e é chamado para outro. Nós estamos até conversando, vamos pegar um exemplo prático, quem passou por concurso TJ, DFT e foi chamado para o TRT. Minha prima, muitos anos atrás, né? Ela passou para o STJ e foi foi para o nem sei, porque tem muitos anos mesmo, e foi chamada para o Supremo. Pois é. Se aposentou lá. Então, o que acontece? Então, a tendência para frente também é você ter esse concurso na Judiciária Unificada. Né? E aí você sendo aprovado, você pode ser chamado. E olha só a vantagem. Quantas vezes você passa no concurso e o concurso vence e eles não convocam porque não tem orçamento, não tem uma coisa, não tem outra. Isso aí já é uma coisa mais ampliada. Pois né? Agora não. É uma possibilidade mais ampliada, né? Você passou, vai ser chamado, porque você tem aquela carreira toda que você pode ser aproveitado. Detalhe, primeiro eles divulgaram 8 mil vagas, você está dizendo que está chegando já a quase 10 mil vagas. Vagas, não é cadastro reserva. Não é cadastro reserva. Porque mesmo cadastro reserva, quando saía, normalmente eles chamavam todo mundo. Isso. Né? Então, é gigantesca as possibilidades. Eu vejo como realmente uma grande oportunidade, né, para os nossos alunos. Né? E esse aluno vai ter que começar a se preparar desde agora. Professor, você falou aí. Língua portuguesa, informática. Constitucional, mesmo que venha sob outro nome. Nome constitucional não pode faltar. Não, nós acreditamos. Isso, né, direito administrativo. E isso tudo na parte geral. Né? Atualidades também, não é isso? Por que isso? Atualidades, principalmente você vai trabalhar com social, você tem que conhecer a sociedade, todo o contexto. Tá? Os concursos que possuem redação, normalmente redação com tema de atualidades. Nós tivemos um concurso agora, recente, 2 finais de semana atrás, tá? Para advogado do Conselho de Fisioterapia, alguma coisa assim. Né? E que o tema da redação foi para falar sobre o Grupo Wagner. Qual a origem do Grupo Wagner? Qual foi a relação do Grupo Wagner com o presidente Vladimir Putin? Tá? E aí o pessoal fala assim, e aí eu faço o quê? Sento e choro? Tá certo? Então nós temos o nosso aluno tem que estar atualizado, tem que estar acompanhando. E em atualidades não é só o que acontece hoje, é toda a sua base histórica. Então o concurso unificado ele vem com a base,
conhecimentos gerais, que você vai fazer num horário, normalmente de manhã. A previsão é essa, que de manhã você faça essa parte. E a parte da tarde você faça as provas específicas daquele bloco que você escolheu, tá certo? E as provas dissertativas do bloco que você escolheu. Tá? Então, assim, também vai ser rápido, né? Não vai ser um concurso também muito demorado. Né? Não. A previsão, nós vamos colocar sempre previsão. Tá? A previsão que as previsões iniciais era que a prova fosse em 24 de fevereiro. Do decreto, isso, antes né? Era 24 de fevereiro, 24, 25 de fevereiro. Tá? Que saiu o edital em dezembro. Isso. Né? Já se fala. Tomando posse em abril, mais ou menos. Né? E já se fala em prova em março. Isso. E já se fala em provas em março. Né? Então vamos ter que esperar realmente sair todo o edital para que possa, e o edital deve sair ali para dezembro, para que se possa saber a data das provas, mas a previsão é final de fevereiro, início de março, mais tardar, vamos jogar muito aqui, início de abril, se acontecer alguma imprevisibilidade, mas a tendência é em março. Então o nosso aluno tem que fazer o quê? Já se preparar de agora, desde agora. De agora? Hoje, agora. Aliás, já está se preparando, afinal de contas, já estamos com algumas questões aqui de atualidades. Tá certo? Então, desde agora já tem que estar se preparando. Tá? Língua portuguesa, já procura aqui os nossos professores, os nossos cursos específicos. Direito constitucional, a mesma coisa. E direito administrativo, a mesma coisa. Nossos cursos. Sugeriria o essencial, né? Porque o essencial tem aquelas matérias básicas, né? Que provavelmente. Porque veja bem, a gente tem as matérias básicas, né, professor? Mas não são gavetinhas. Imagina, constitucional. Constitucional passa por tudo. Todos os concursos. Não, digo por todas as matérias. Em todas as matérias. Por todas as matérias, né? Então, o módulo essencial, ele vem com essas básicas, né? Então, a pessoa tem que já começar a estudar, se já não começou, né? E assim, lembrando das coisas, eu sempre gosto de falar as coisas positivas, porque o pessoal só pensa assim: nossa, é muito difícil. Nossa, eu não vou passar. Nossa, só tem tantas vagas. Eu falo, primeiro precisa só de uma, o povo fica bravo. Mas não é para ficar bravo, porque é a verdade. Você tem que pensar nas coisas boas. Claudine, desculpa de interromper, mas deixa eu pegar uma coisinha aqui que eu acho interessante falar. Quando alguém fala que é difícil, tá? Nas minhas aulas eu sempre falo, gente, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. E usando, professor, não é fácil, não. Eu falei, é fácil. E vou dizer mais. Claudine, se eu te chamo, te convido para a gente fazer, tá, uma trilha, primeira pergunta que você vai falar para mim, vai fazer: essa trilha é fácil ou é difícil? Se eu falar para você, tá, que é difícil, que tem que descer cachoeira de cabeça para baixo, rapel, fazer isso, fazer aquilo outro, você fala assim, nem vou. Que tem mosquito, que tem borrachudo, tem isso, você fala, nem vou. Se eu falar para você, não, é uma trilha nova, linda, maravilhosa, campos floridos, cheio de frutinhos silvestres, bichinho, vamos. Então, para quem fala que é difícil, você já tem o seu ânimo, gente, falando que é jogando para baixo. Fala assim, é fácil. E se alguém conseguiu, você pode conseguir. Depende de você. Depende de você. Tá? E esse concurso unificado, ele te abre mais esse leque. Porque nós vamos olhar, primeira coisa, a grande vantagem, nós estamos falando, é a administração pública, você vai ter uma grande contratação. 2, ela é para o Brasil inteiro, então ela vai ter uma diversidade. Isso para a sociedade, para a administração pública é muito bom. A gente precisa ter representatividade na sociedade, tá? Assim como nós precisamos de ter representatividade de mulheres no Congresso, tá? Que hoje apenas 18% dos parlamentares são mulheres, o que é um absurdo, né? Ou como eu costumo falar no meu português goiano, é um absurdo, né? Um absurdo 2 vezes. Falta representatividade no concurso público também. Essa diversidade de áreas, tá certo? Da nossa sociedade. Então, para quem fala assim, é difícil? Não. Nós vamos pensar o seguinte, nós vamos ter algumas áreas, tá certo? Que vão procurar aquelas pessoas que já estão no top da preparação, tá? E aquelas outras pessoas que estão começando agora, ela vai poder fazer o quê? Saber que essas pessoas que vão concorrer no top da preparação, elas não vão estar o quê? Nas outras áreas, tá certo? Que as pessoas estão, normalmente, quando estão começando a fazer concurso, elas escolhem, né? Que são gestão, cargos administrativos, tá certo? Então ela vai ampliar essa possibilidade. E olha para a administração pública. De repente, quem vai estar assumindo um cargo administrativo é a pessoa que tem mais ou menos aquela vocação para aquele cargo.
e não estava fez aquele concurso esperando, enquanto não passa, em algo que ele realmente deseja. Né? Então são inúmeras oportunidades aí. Né? Eu vejo como um grande leque, e vejo mais ainda como algo que não só vai dar certo, como eu acho que já deu certo, e que vai ser espelhado para as demais áreas, que não só o executivo federal, mas judiciário, legislativo, e mais ainda, tá? Acredito que depois vai passar a ter esses concursos unificados dentro de cada estado e dentro do Distrito Federal também. Por que fazer uma prova, tá, para Detran DF, tá certo? Para Polícia Militar do DF, Polícia Civil, você pode fazer uma só e a pessoal, a ser aprovada, se ela tiver a condição de idade ou não idade, ela escolher para onde ir. Então eu já estou vislumbrando algo à frente aí. Né? Que pode ser que aconteça, né, professor? Vamos ver. Mas assim, a experiência, eu vou pegar a colinha só para a gente falar as áreas, né? A experiência que o INEP tem com o Enem, né? Porque nós já chegamos a ter Enem com mais de 6 milhões de pessoas. 6 milhões. 8 milhões de pessoas. Caiu um pouquinho. Caiu. Devido à pandemia, né? Algumas coisas levaram isso, né? A pandemia, as mudanças na própria, o que seria cobrado ou não dentro do Enem, né? Então nós tivemos alguma coisa. E mesmo assim o Enem é um sucesso. Né? Mesmo assim o Enem é um sucesso, né? A gente não pode... Então, ó, pegando a colinha e usando óculos, que eu não enxergo mais, né? Então, por áreas de atuação são administração e finanças, muitas vagas, né? Setores econômicos de infraestrutura e regulação. Mais de 1.000 vagas. Isso são as vagas autorizadas por área de atuação, né? É porque isso pode aumentar, né? Não estou falando que isso pode aumentar ainda durante essa semana, durante até dezembro, quando sair o edital. Mas assim, a princípio, administração e finanças, 580 vagas. Isso. Setores econômicos, infraestrutura e regulação, 1.015 vagas. Né? Agricultura, meio ambiente, desenvolvimento agrário, 1.040 vagas. Educação, ciência, tecnologia e inovação, 1.194 vagas. Políticas sociais, justiça e saúde, 1.470 vagas. Dados, tecnologia e informação pública, 895 vagas. Nível intermediário, que é o nível médio. Nível médio, 692 vagas. E trabalho e previdência, 940 vagas. É muita coisa. Acredito que esse trabalho e previdência ele deve subir muito em termos de vagas, tá? Acredito isso, porque se a gente pensar só o INSS, ele já precisaria só disso tudo. Exatamente. Então, você pega auditor do trabalho, auditor de fiscal do trabalho. Auditor fiscal do trabalho, né? Aqui 900 já tem 900 vagas. Tá? Quando é que você poderia imaginar um concurso para auditor para 900 vagas? E aí nós estamos falando de quem já está no top de preparação. Porque auditor... É salário de 30 mil. É um excelente, né, cargo. Não, já imaginou? 30 mil... mais 30 mil de 13º, mais um terço de férias. E mais 30 mil de férias. Isso, já imaginou isso? Não, tá. Não imaginei. Não, gente, com estabilidade, tá? Então, quer dizer, é a hora, realmente, é a hora. Então, você pega auditor do trabalho, né? E tem mais, tá? Vamos lá falar de atualidades. O governo, no ano que vem, tá, em 2024, nós teremos 10 anos da lei de cotas raciais, a lei 12.990. E o governo federal já está enviando ao Congresso uma alteração da lei, que atualmente são 20% das vagas para as cotas raciais, para aquelas pessoas que têm as características físicas, fenótipos de quem sofre discriminação racial em nossa sociedade, né, porque negros são todos aqueles que se autodeclaram pretos ou pardos. E a proposta é que essa cota ela suba para 30%. E dentro desses 30%, metade seja ocupada por mulheres. Tá?
Mais uma vez, a gente está falando de diversidade e representatividade. Mas já se fala que não vai dar tempo para o concurso unificado para este. Para este agora. Porque a gente tem que deixar claro, né, professor? Porque esse não vai ser o único. Não, concurso, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. E eu digo, eu acredito que esse sendo o primeiro, eu acredito que o segundo, tá? Ele não demora, não. E vou dizer por quê. Porque nós estamos falando de um concurso unificado, mas nós estamos falando por blocos também. Então, a partir do momento que eu zerei esse bloco aqui de bancos de dados aprovados, eu preciso fazer o quê? Outro concurso unificado, e aí eu não vou fazer um concurso unificado só para esse bloco que está faltando, eu tenho que fazer um concurso unificado para todos os blocos. Acredito, tá? Isso aí é especulação mesmo, né? Acredito que a gente deva ter concurso unificado todos os anos, estilo Enem. Tá? Nessa primeira leva, 10 mil vagas aproximadamente. Ou seja, vale a pena. Vale a pena se preparar. E começar hoje, agora. Agora. Não, é assim, já está assistindo aqui, já entra aqui, tá certo? Que vai ter um link para já entra aqui no Uniprocesso aqui, eu já procuro se matricular. Tá? É no online, é no presencial, já procura se presencial, já se matricular e começar para ontem. Ou nos dois, né, professor? Porque o nosso presencial a gente possibilita o aluno. O que eu falo sempre, Claudine, o aluno que ele está no presencial, ele também acessa o online. Hoje não tem como você ficar fora. Não, eu digo que aqui no processo nós temos tanto o presencial, e quem se matricula no presencial ganha o online. Né? Mas a Uniprocesso é Uniprocesso, né? É Uniprocesso, né? Essa é uma briga que eu sempre tive, tá? Em todas as localidades que a gente trabalha, é exatamente isso, que os alunos têm acesso às nossas videoaulas, tá? Porque ele pode rever a videoaula na onde ele estiver, em qualquer momento. Tá? E aí vem pro presencial. Tem o contato com o professor. Isso, e vem pro presencial para fazer o quê? Para tirar as dúvidas, para ter esse contato, tá certo? Para ter essa motivação, né? Mas entra aqui o link aqui, já coloca o link para nós aí, gente, para já o pessoal já acessar o Uniprocesso aqui e já procurar se matricular, tá? Acredito que será vai ser um boom, vai ser um ânimo novo aí. Né? E isso já estava mais ou menos escrito, Claudine, na campanha eleitoral de 2022, né? Porque o presidente que foi eleito, né, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele já falava o seguinte, que em crises econômicas o Estado ele tem que prover essa falta de emprego. Não é isso? É uma política keynesianista, né? Tá lá do Estado do Bem-Estar Social, lá da década de 30, década de 40 do século passado. Mas que foi feito no primeiro e segundo governo Lula, que nós tivemos muitos concursos, né? Em função de crise econômica, 2012, 13, 14, 15, 16, ajuste fiscal, tá? De 2016 para cá, acabaram não fazendo concurso e por isso levou essa lacuna de 73 mil vagas. Nós estamos falando só de lacuna de 73 mil vagas do Executivo Federal. Vamos chamar aqui a atenção, porque a gente fica falando 73 e parece que é de tudo. Não. É de uma parte apenas, né? Então, do Executivo Federal. Nós não estamos falando ainda dos concursos federal, não estamos falando dos concursos de cada unidade da federação, de cada estado e do DF. Do legislativo, do judiciário. Não estamos falando nada disso. Nada. Tá? Então, observe o que é essa oportunidade. Tá? Então, o aluno vai estar preparando para isso e vai continuar tendo os outros concursos no âmbito dos estaduais ou do Distrito Federal. Ou seja, não pode desanimar, né, professor? Porque teve assim, uma onda de medo, de angústia, lógico. O novo traz isso sempre. Mas, gente, vamos pensar que o novo também pode ser bom. Tem as desvantagens, mas tem muitas vantagens. E a gente aqui está falando só das vantagens. O que eu sempre falo o seguinte, o copo está meio cheio ou meio vazio? Eu sempre vejo o meio cheio. Eu sempre estou vendo o copo meio cheio, tá? Porque se ele tiver com uma gota, primeiro está meio cheio, tá? Então eu tenho que olhar o lado positivo, né? O concurso unificado vai ter um lado negativo? Eu vejo um lado negativo para os concurseiros que fazem o quê? Que sai atirando para todos os lados, que agora não vai poder fazer isso do Executivo Federal. Ele vai ter, por enquanto, ele vai ter que concentrar aqui.
Então, o que eu vejo é isso. Mas eu vejo, por exemplo, você criando praticamente uma carreira de concursos no Brasil. Né? E democratizando isso não só para quem está aqui no quadradinho, no camarote de Goiás, mas para o Brasil inteiro. Tá? Para o Brasil inteiro. Né? Então, vai ter essa oportunidade. Isso, né? isso. E aí nós estamos falando de tecnologia. O que os cursos online, EADs, vão propiciar em localidades lá no interior, onde o aluno não tem acesso ao presencial. Então, nós estamos chegando. Tá? Eu já tive aluno, por exemplo, do interior do Acre que foi aprovado. Tá? Eu tenho contato com alunos do Brasil inteiro, né? Até que a gente faz recursos, uma historiografia do Acre, de Roraima, de onde quer que seja. Tá? Então o que acontece? Ele estuda lá muito no online. Então online é o caminho para quem está longe. Então, e para quem está aqui no DF, tá certo? Que tem contato com nós aqui presencialmente, a sua chance é o quê? É em dobro. Tá certo? Você tem um presencial, tem um contato direto com a gente aqui. E mais o quê? Mais a preparação online. E esse acesso democratizado, porque o pessoal vai poder fazer na sua localidade. Mesmo que as vagas, a maioria, não são todas, mas a maioria seja aqui, cada um vai fazer. Se nós formos pensar, serão feitos em todos os estados e todas as regiões. 179, 180. Falaram 178 municípios, mas arredondar 180. Vão acabar, no final das contas, vai chegar em 200. Quando se perceber que de repente tem um município que tá mais distante, que é difícil, acaba ampliando isso. Tá? O Enem hoje é feito no Brasil inteiro. Inteiro. Então, é basicamente a mesma coisa. O INEP vai estar envolvido. Vai estar envolvido. Né? Então, o IPEA. Então, eu vejo como uma grande possibilidade. O que se questiona, o que alguns questionam, seria a lisura do concurso. Tá certo? Principalmente para esses cargos de valores de salários mais elevados, analistas, né? Fiscais do trabalho, fiscal da Receita. Né? O que eu vejo, mais uma vez, no lado positivo? Nós não encontramos denúncia de fraude no Enem. Verdade. Tá certo? E o Enem propiciou o ProUni. Tá certo? 5 milhões. Propiciou o ProUni e pessoas disputando vaga para medicina. Tá. Então, não só para a ProUni, né? Para as universidades. Para as universidades todas. Né? Então, mas a gente colocando aqui um programa extremamente conhecido que é o ProUni, né? Que é conhecido como o melhor programa de inserção social, né? Porque ele pega as pessoas que fizeram o ensino médio público e vão conseguir bolsas em universidades privadas. Né? Então, você tem sendo um sucesso no Brasil inteiro. E com certeza vão estar aí as polícias de todos os estados envolvidos nessa fiscalização. Tá? Vai estar aí também as polícias de inteligência, né? Investida nessa preocupação de segurança. Não é uma experiência nova no setor de prova. Não é. Porque o Enem é uma prova tão importante quanto um concurso público. Isso. Né? Mas todo mundo tem que parar de ter esse medo, né, professor? Enfrentar. É isso que a gente tem para enfrentar? Então, bora! Não tenho, eu falo o seguinte, né? Nós temos um professor que ele brinca e fala muito, né? Você é herdeiro ou você é guerreiro? Eu sou as duas. As duas. Construir junto. Não, junto. Claudine, a admiração que eu tenho por você, pelo doutor Jaci, vocês não têm noção, sabe? Gente, você da velha guarda tem essa vantagem, né? Eu vim pro Uniprocesso, quando o Uniprocesso era a escola de ensino médio. É verdade. Quando era ensino médio, né? E hoje a universidade, né? E a instituição que é a Universidade de Águas Claras, tá certo? A da 508 Sul. Então, olha só o que é isso, né? E aí, mais uma vez, eu estava aqui nos bastidores conversando com a Claudine, né? E eu sou um ferrenho defensor que deveria ter igualdade de gêneros em todos os campos, inclusive na política, né? Que estão mudando isso e estão, na verdade, né, dando um passo atrás nisso aí. Afinal de contas, só temos 18% de mulheres representando o parlamento. E eu estava falando que eu defendo que deveria ser 52% das vagas ocupadas por mulheres. A população brasileira é 52% de mulheres. Né, nós temos algo em torno de 6 a 7 milhões de mulheres a mais que homens no Brasil. Então, vocês mulheres deveriam governar
tudo, tá certo? Eu costumo brincar, Claudine, e falar que o homem tem 2 opções na vida, ser feliz ou ter razão, entendeu? Ó, já não começa com isso não, vamos mudar de assunto. Pois é. Vambora lá, vambora. Então, o que acontece? A Claudine, eu tenho essa grande inspiração aqui, Obrigada, que ela levou essa instituição aqui, né, na falta junto com o professor Jaci, né, e na infeliz falta do professor Jaci. Tá? E que vai continuar. E agora mais sucesso ainda, né, com esse concurso unificado. 32 anos já, né? 32 anos. Eu tô com Não faça as contas. Não, eu tô com 30 de sala de aula de cursinho, 32, tá, tocando. Que você começou aqui quando era para ensino médio, né? Então, não, porque começou antes. Pois é. Isso, pois é. Então, eu já conheci aqui. Pois é, na Rádio Center eu não participei. Eu não participei, tá vendo? Então, gente, mas, mais uma vez é isso, tá? O concurso unificado é uma grande chance, tá? Comece a estudar, comece a se preparar, tá? Agora, ontem, hoje, nesse momento, tá? E veja o seguinte, você que está se preparando, já se vem se preparando, tá certo? Você vai ter as suas oportunidades ampliadas, além dos concursos estaduais, no Distrito Federal, né, distrital, dos concursos da área judiciária que aí está, tá certo? Do concurso legislativo, igual nós estamos aí no meio do concurso da Câmara, não é isso? Exatamente. Tá? Você vai ter do GDE. Quem está aqui, né? Do GDE. Do GDE. Quer dizer, vai continuar aqui, pode vir no Brasil inteiro e vai ser os concursos em cada estado, tá certo? Você tem o quê? Você tem a grande chance de um concurso de massa, tá, unificado para o Executivo Federal. Tá? Em vez de você ficar gastando dinheiro também, fazendo aqui economia, né? Que a gente não falou mais importante. Isso. Em vez de ficar gastando dinheiro com várias inscrições, você vai fazer uma só e vai ter um bloco. Em vez de você ficar pensando nele, pensa em mim, chore por mim, tá? Não chore não, fica alegre. Fica alegre. Então, você vai ter essa possibilidade de fazer o quê? Né? De fazer um grande concurso com um grande número de vagas. E para você que deseja, por exemplo, não, mas a minha vocação, tá? Eu quero tribunais. Mas enquanto você não é aprovado no tribunal, faça unificado, tenha uma estabilidade, tá certo? E você vai bancar o seu próprio estudo ainda. Tá? Então você tem essas possibilidades. Então, ainda continua tendo várias possibilidades. Isso. Mais uma vez, Claudine, eu vejo só o lado bom. Eu acho que o lado bom ele supera muito, tá certo? Qualquer coisa que a pessoa possa olhar e falar assim, não, mas isso aqui ficou pior, eu não posso fazer concurso, tá, todo final de semana. Pode. Vai ter concursos estaduais, tem os concursos distrital, GDF, tem concurso das outras áreas que não Ou seja, agora é a hora. Agora é a hora, começa a estudar agora. Entrando no link aqui, clicando aqui, ó. Tá certo? Não tem como, tá? E outra coisa, eu encontro muitos alunos em sala de aula nesses 30 anos, tá? E cada vez mais eu encontro isso, tá? Lá atrás, quando a gente começou a fazer aula para concurso, os alunos falavam assim, não, é difícil, ninguém sabe como é que é, tá certo? Aí hoje os alunos falam, não, passar em prova de concurso lá atrás que era fácil, tá certo? Ou seja, gente, esse primeiro concurso unificado vai ser o quê? Vai ser a grande chance. Novidade para todo mundo. A novidade vai ser a grande chance, tá? Eu vejo dessa forma, né? Inclusive porque lá atrás, vamos lembrar, Claudine, antigamente quando nós tínhamos concurso para PM em 2001, vamos falar pouco tempo atrás, 2001, tá? Só 20 e poucos anos atrás, 2001, nós tínhamos concurso para 5.000 vagas, 7.000 vagas. É verdade. Tá? Hoje em dia, quando sai 1.000 vagas para PM, é muito, todo mundo comemora. E outra coisa, tá? Para quem acha que é difícil passar, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui, trazer uma coisa séria aqui com vocês. Nós tivemos um concurso da PM do Distrito Federal, um concurso excelente, de passagem, uma carreira excelente, com salário de destaque na sociedade brasileira. Tá? Não estou dizendo que o salário da PM é bom, estou dizendo que ele é destaque frente à realidade da sociedade brasileira, né? Senão meus amigos PM vão brigar comigo já aqui, né? Mas vamos lembrar que nós não tivemos aprovados o suficiente na classe masculina para ter o número mínimo de redação corrigidas. E o tanto que as meninas, as mulheres estão brigando para que sejam passadas vagas para elas. Mas nós também só tivemos mulheres aprovadas o suficiente porque limitaram a 10%.
Porque se tivesse limitado a 20%, não teriam tido redações suficientes aprovadas para ter redação corrigida. Tá? Então isso mostra o seguinte, isso porque foi um concurso para 1.000 e poucas vagas. Tá? Gente, se você fizer o concurso unificado e você tirar o mínimo, eu falo sabe o quê? Que vai estar aprovado e vai ser chamado. Eu também acredito, professor. Também acredito, professor. Porque quem fez o mínimo na PMDF, tá? Teve a redação corrigida. Na classe masculina, todos que fizeram o mínimo teve a redação corrigida. Não é uma oportunidade. A gente tem que pensar nos pontos positivos. É uma oportunidade, né? E comece agora. Comece agora. Agora é a hora. Professor, nosso tempo está terminando. É muita coisa para falar, mas a gente vai voltar a falar sobre o concurso unificado, porque cada vez nós vamos ter mais informações, vai estar saindo, a gente vai estar direcionando, né, como estudar, como fazer as matérias, o tempo, tudo isso é importante, né? Claudine, eu sou da época que a gente trabalhava técnica de estudo com os alunos aqui do nosso concurso, dava aula de técnica de estudo. Hoje tudo virou coach. Mas né? É a mesma coisa. Aí é a mesma coisa. Nós vamos estar aqui, tá, gente, orientando nossos alunos para essa nova jornada. Para essa nova jornada, sabe? Para esse novo caminhar. Esse novo empreendimento. Empreendimento aí, que, vamos frisar, que é do Executivo Federal. Tá, mais uma vez, tem que lembrar disso. Executivo Federal. Isso. Tá? Alguns órgãos aqui que já aderiram, tá? Auditor do Fiscal do Trabalho, pegar na sua colinha, não tem jeito. Tem que pegar. Tá? Porque é muito. Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Tá? A ANTAC. Gente, a ANTAC vem com 30 vagas. Você imagina fazer um concurso para 30 vagas só. Agora não, você faz um concurso que te dá acesso a 10.000 vagas. Tá certo? Ah, mas eu quero que só se for ANTAC. Então seja o primeiro colocado. Escolha. Tá? Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Tá? Você tem mais especialista em políticas públicas e gestão governamental. Tá? Mais analista técnico de polícias sociais, analista de tecnologia de informação, analista em infraestrutura, Fundação Nacional dos Indígenas, a FUNAI, IBGE. Tá, já estou abreviando porque não dá tempo de falar todas. Olha só, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá, gente? Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, tá, o INCRA, Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, tá, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, o MDIC, Agência Nacional de Saúde, suplementar a ANS, Ministério da Cultura, olha só a quantidade. Outros, né? Então é muito melhor você fazer o concurso por bloco do que fazer o quê? Por um específico aqui. Maravilha, professor. Muito obrigada, professor. Esse nosso bate-papo foi ótimo e vamos voltar, né, professor? Estou à disposição. Vamos voltar para a gente falar, porque tem muito assunto, muito papo para falar sobre esse concurso, porque é novidade. Novidade para todo mundo. Para todo mundo. Até para o Ministério é novidade. Para nós. Está nascendo. Está nascendo. E a gente vai ter muito o que falar, né, professor? O Ministério fez um pronunciamento, né, na sexta-feira, quando saiu, né, mas não trouxe grandes novidades além daquilo que a gente já conhecia. Nós estamos esperando essas novidades vão fazer o quê? Vão estar vindo com o tempo aí, realmente. Mas começa a estudar agora. Começa agora, já clique no link aqui, não tem como perder. Começa a estudar agora. Gente, eu falo que passar em concurso, tá, é um esporte de alto rendimento, definido em detalhes, tá? Só não vai tomar posse quem desistir. E você não pode parar. E se você parar, outras pessoas vão estar na sua frente. Então, se você falar, não, vou deixar para conversar amanhã. Vou começar na semana que vem. O que acontece? Outras pessoas estão começando hoje, estão na sua frente. Começaram e vão estar na sua frente. Tá? Então, é agora que está o momento aí de aproveitar essa grande oportunidade. É concurso público. É uma segurança que você tem. É uma estabilidade. É verdade. Tá? É uma estabilidade que muda não só a sua vida, mas de toda a família. Toda a família você tem. E outra coisa, quantos alunos eu tive que ele fala, professor, eu sou o primeiro da minha família aprovado e meus irmãos todos vieram juntos. Isso aconteceu na minha família. Na minha família. Eu fui o primeiro aprovado no concurso público, meus irmãos vieram juntos. Tá? Então o que acontece? É isso, nós estamos vivendo a mesma coisa,
Tá? Mesmo que eu passei isso há 30 anos atrás, quase aposentando, tá certo? Mas hoje continua a mesma coisa, são as novas gerações vivendo as mesmas coisas num outro formato. Mas com mais oportunidades. Com muito mais oportunidades. oportunidades. Claudine, atrás de você, tá, nós temos alguns livros. Eu era daquele que pesquisava na Mirador e na Bassa. Hoje, há pouco tempo atrás, nós tínhamos o Google. Hoje, o Bart, tá certo, e o ChatGPT. As aulas EADs, eu rodei esse Brasil inteiro dando aula presencial. Concurso do IBAMA de 2001, rodei o Brasil inteiro dando aula. Tá certo? Hoje, o que acontece? Você pode estudar em qualquer parte do Brasil, online, com os professores que são os destaques do nosso país. Tá certo? E todos eles estão aonde de destaque? Aqui na Uniprocesso. É isso, professor. Obrigada mais uma vez. Mais uma vez. Eu que agradeço e estou sempre à disposição, gente. Obrigada, professor. E é isso, gente. Nós estamos finalizando mais uma vez, mais um podcast Uniprocessos. Curte aí no YouTube, nos sigam aí e em todas as redes sociais, e estamos também em todas as plataformas de áudio. Então, fica aí a dica, hein? Começa agora. Até o próximo podcast. Obrigada.